Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio. Eu sou Andréa Cunha, estou aqui com o maior prazer apresentar esse programa para trazer sempre ativação de vida, trazer sempre entrevistas que inspirem, que tragam transformação, que faça com que você cada vez mais cresça, evolua e sim, tenha uma mentalidade mais positiva sobre a vida. E, gente, hoje eu tinha que trazer um assunto que é muito importante em tempos atuais, aliás, em todos os tempos, né? Hoje eu vou falar sobre relacionamento. Relacionamento, de fato, é uma necessidade humana. E, com certeza, é tão difícil também, né? Ao mesmo tempo que é uma necessidade, é um desafio. E ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente deseja, sim, o outro. A gente deseja amar e ser amado. Mas em tempos líquidos, onde tudo é descartável, está cada vez mais difícil. E a pergunta é, será que desaprendemos a amar? Pois é, e para responder essa pergunta hoje, eu tenho aqui um profissional que é focado nessa área, que é o professor Garrido. Ele que é psicoterapeuta, focado em relacionamento em família, celebrante, celebra vários casamentos e também palestrante, está aqui com a gente. Professor Garrido, seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio. É um prazer, parabéns pela proposta, né? Eu sempre digo que essas coisas são salas de aula virtuais. Grande verdade. E eu adorei o equilíbrio, vida em equilíbrio. Aí, se você me permite, tem um ditado oriental que diz assim: o excesso de uma força vira uma fraqueza. É uma grande verdade. Verdade, né? é mesmo. E uma força, uma qualidade em excesso vira um defeito. Então, você vê que o equilíbrio é o que vai trazer o ponto certo. E você, que bom que você botou. Vida em equilíbrio é tudo de bom, viu? É tudo de bom. Eu sei, exatamente, porque a ideia da nossa vida pra gente que deseja ter qualidade de vida, crescimento, a gente está buscando um equilíbrio, né? E não necessariamente a gente vai ter 100% de equilíbrio em tudo, mas essa busca, essa caminhada, essa jornada com essa intenção é que ajuda a gente a estar mais, claro, né, no equilíbrio do que desequilíbrio. Então vejam bem, assim, eu sempre esses exemplos. A pessoa sincera é bonito, mas se exagerar fica mal educada. Exatamente. A pessoa generosa é lindo, mas se exagerar fica boboca. Então você vê que a coisa é boa no excesso, porque a vida é uma também parábola, prejudica, não é uma né? linha reta, exatamente. Então, a busca desse equilíbrio é a busca da vida com serenidade e a busca feliz, né? A vida feliz. Muito bom sua fala, professor. Bem, hoje a gente vai falar de relacionamento, né? Isso. O mundo que você está o tempo inteiro vivendo, recebendo pessoas no seu consultório. E abrir falando sobre hoje momentos líquidos, né? Onde tudo é descartável, onde é muito fácil, né? A gente trocar, a gente não, né? Que eu tenho o meu super fixo. Mas assim, cada vez mais você vê essa questão de pessoas trocando muito com muita facilidade. O que está acontecendo hoje nessa geração, né? Nesse momento atual? Pronto. Na realidade, eu pego os casais no início e nas crises, nos extremos. Como celebrante, juiz de casamento, eu faço muitos casamentos. De 2015 para cá, eu já fiz 200 casamentos. E é aquele momento de muita paixão, que o sentimento está no auge. Tudo começando, né? Tudo começando, tudo bom, tudo de bom, aquela coisa. Depois eu pego nas crises, em terapia. Minha maior banca, eu atendo individual, família, eu tenho formação em esquizofrenia, bipolaridade, muitas coisas, depressão. Mas eu, como a minha especialidade é neuropsicologia, mas a minha maior banca é casal. Então é interessante isso, né? Pego no início e pego nas crises. E às vezes tem uma coisa, André, que eu mesmo acho interessante. Tá um casal lá, aí a moça tá relatando algo e o rapaz tá... Ou seja, ele não está aguentando nem ouvir a voz daquela pessoa. E eu fico de cá, no meu papel de observador privilegiado, pensando o seguinte: esse rapaz já fez um carorô de promessa quando conheceu essa moça. Exatamente. No começo foram flores, o que é que aconteceu aí nesse meio campo para esse desgaste chegar a tal nível? Então é isso que talvez que a gente possa falar. E cada vez mais as uniões líquidas são isso. Isso acontece mais rápido. É verdade. Então eu tenho alguns palpites que eu gostaria de dividir com você. Ótimo. E com os demais. Para a gente fazer a medicina preventiva, vocês que estão em bons casamentos, poderem de alguma forma se prevenir disso, né? É como se fosse assim, já ter uma noção, uma ideia do que a pessoa quer antes de iniciar uma relação. Seria isso, professor? Seria isso. É muito importante, né?
Mas eu vou puxar um assunto aqui que é muito legal. Na minha experiência, 3 coisas fazem um bom casamento. Sim. Aí já vai a formulazinha para todo mundo poder Gente, avaliar. presta atenção, fórmula avaliar mágica. o seu. É uma das minhas perguntas. Fórmula Afinal, de vida. o Pronto, que de fato, pronto, né? pronto. Pode levar um bom casamento, Pronto. um relacionamento duradouro. E isso explica muito a coisa dos amores líquidos, sabia? Sim. Como eu vou dizer aqui. O primeiro é o sentimento. Então, sem sentimento, eu vejo na minha experiência também 3 é uma coisa meio mágica, assim, 3 motivos que acabam o casamento. O comportamento, um evento, uma traição, uma agressão, coisas assim pontuais, e a falta do sentimento. Sim. Porque aí eu brinco, é câncer no pâncreas, não tem muito o que fazer, não tem muito o que resolver. É aquela situação que irmanou, que já não tem mais ali aquele sentimento homem e mulher, às vezes são amigos e a coisa não funciona mais. Então o sentimento ele é muito importante, só que a ideia romantizada que o sentimento vai resolver tudo é que cometemos esse erro. Essa coisa hollywoodiana, que é bonita, dos filmes e tal. Só que os filmes, quando dá o the end, tá sempre no início do relacionamento. Você não sabe o que é que vai acontecer lá na frente, né? E aí 2 coisas vão sustentar, porque o sentimento, ele tem uma dinâmica do sentimento. Com certeza, ele é nunca linear, né? Ele não é... Sentimento não é algo assim que você possa dizer que você, se não der uma manutenção, vai ter aquilo sempre. Isso. Ele não é saco de pancada, ele não aguenta tudo. Então tem relacionamentos que maltratam tanto o sentimento que de fato ele acabam. A pessoa diz, eu amei muito essa pessoa, mas acabou. E são 2 coisas. Uma é muito bom a gente falar, que é a inteligência conjugal. Olha, interessante, gostei Isso desse é título. interessante, que vem da inteligência emocional. Exatamente, com certeza, só que de ambos, né? Cada um aí com a sua De inteligência ambos, emocional. Saber lidar com o outro, saber lidar com o dia que o outro não está bem, porque existe uma alteração de humor em todos nós, que não é uma bipolaridade, não é caso de extremo nada, é normal. Eu até brinco em casamento, eu procuro fazer com muito humor, né? Os casamentos Sim. e as palestras. Então eu sempre digo lá para os noivos, ela tem mau humor às vezes, ele se tem, o noivo, eu perguntando no altar, imagina que conversa aberta, né? Aí ele diz assim, eu vou lhe dar uma fórmula. Quando ela estiver de mau humor, acordar de mau humor, não fala nada, fica na sua. No dia seguinte você acorda mais cedo e fica primeiro. Porque o ruim é quando os 2 estão em conflito. Porque é como se fosse a criança de um chamando a criança do outro para brigar. E é interessante você Então tocar essa nisso aí. inteligência conjugal é uma sabedoria de se relacionar. É uma tolerância, porque os ritmos são diferentes, o gosto é diferente, a cabeça é diferente, a história de vida Exatamente. é diferente. Então a gente precisa ter isso. E o terceiro, que talvez explique os amores líquidos, então eu falei de sentimento, Sim, falei de inteligência conjugal, exatamente. importantíssimo, e vou falar de disposição. Porque casamento, ele dá trabalho. Agradar uma pessoa, deixar uma pessoa conectada a você, não é algo que... Aí, de novo, a ideia romantizada é que não precisa fazer nada e precisa fazer muita coisa. Os opostos não se atraem, os dispostos é que se atraem. Exatamente. Então você tem que concordo. ter uma disposição para você investir, para você... É como amizade, amizade dá trabalho. Outro dia um paciente falou assim, eu não tenho amigos. Eu disse, mas você não tem amigos porque você não investe nisso. Porque amigo você tem que procurar, tem que estar disponível, tem que ligar de vez em quando. Amigo não é uma coisa mágica, amizade precisa de Tem que manutenção. compreender as diferenças principalmente, né? Que é da inteligência conjugal. E o trabalho é a disposição para que aquilo dê certo. E hoje as pessoas estão com pouca paciência. Estão com pouca, exatamente isso. Para ler, as crianças, eu tenho pena dos pais, adolescentes, para botar para ler é dificílimo. Essa coisa aí, ver as redes sociais, As informações tudo são muito instantâneo. rápidas, né? Então eles preferem um conteúdo tudo rápido, instantâneo. visual, A pessoa tem que instantâneo. enriquecer rápido, tem que ser tudo rápido. Tudo muito rápido. E aí você não funciona. Então as pessoas preferem trocar quando aparecem as primeiras crises do que investir. A falta de inteligência conjugal faz as crises emergirem. Principalmente depois da paixão, paixão é bolha. A admiração, que é um dos pilares importantes do casamento, não é a admiração
Física, né? da paixão Apenas. e Aham. apenas física. É admiração, assim, entendendo a dor e a delícia do outro ser como é. Mas que Ótimo. no conjunto da obra, eu me orgulho da escolha que eu fiz. É uma admiração adulta. Minha mãe tem 103 anos, Dona Flor, tem um Instagram estourado. É Flor 103 Garrido, lúcida, Vou seguir. aprontando, andando, toda autônoma, né? E ela tem uma frase que ela diz assim, não há bom sem defeito. Mas é uma grande verdade. Olha que Eda, não há bom sem defeito, porque sem defeito são os santos que não estão afim de casar com E nem ninguém. estariam aqui, sinceramente, se esse mundo é Então, exatamente isso, de crescimento Então, e a evolução. admiração é entender isso, é saber lidar com isso. Então, a inteligência conjugal vem e a disposição que é você fazer um bom relacionamento. O amor não é um ato de sorte. Exatamente. É um ato de plantação. De Você implantação, planta um bom investir. relacionamento. Aproveitando isso, você trouxe muitas coisas interessantes, tá? A gente aí tem muita conversa. Bem, o que eu vejo muito na minha experiência também de atendimento, né? Já atendi, não exatamente casal, mas pessoas que terminaram o relacionamento. E eu sei da dificuldade que é, de fato, tanto se relacionar, quanto também você se separar. Porque, no fundo, a gente quer ter uma convivência, né? A gente busca, de fato, ter uma relação. Né, uma necessidade humana mesmo, ter um companheiro, uma companheira, né? E só que assim, não é fácil. Agora tem um ponto que é super importante, que é você tem que se conhecer também. Então, às vezes, a gente espera muito do outro, a gente quer o outro muito perfeito, muito maravilhoso, mas e quanto a você? O quanto você está se preparando? Quanto você se conhece? Porque para você estar disposto, né, ter essa disponibilidade de estar com o outro, você tem que estar muito bem com você mesmo também. Então, entenda, duas pessoas que têm ali vários traumas, né, trazem várias bagagens de experiências passadas e até coisas da sua própria infância, da sua criança interior, é muito complicado, né, professor? Você consegue ver isso com clareza nos seus consultórios? Consigo ver, inclusive, assim, o que você está trazendo é muito rico. Aí é Freud, aí é Eric Berne com análise transacional. E eu criei um vídeo, eu tenho no meu YouTube, professor Garrido Oficial, os 7 moradores da louca da casa, que é a mente. Então a gente tem 3 crianças, 3 velhinhos e um adulto. Aí às vezes o casal chega assim, mas a gente briga tanto, somos 2. Não, vocês não são 2, vocês são 14. São 14. Aí assiste o vídeo, cara azul, como é que esse negócio dá? E outra coisa muito, muito rica, que tudo parte da tolerância. Sim. Por isso que a gente tem que investir. Por isso que a gente tem que entender, tem que ter saco. Relacionamento é um ato de vontade. Então eu quero que dê certo. Exatamente. Quando eu quero que dê certo, eu vou criar as condições. Não é assim aquela coisa mágica que deu certo. Não é isso. Não, os momentos mágicos, eles vão existir, né? Agora, eles não são únicos, é como momentos de felicidade. Você vai ter aí momentos e depois você vai ter outros momentos desafiadores, né? Então, lidar com outra pessoa o tempo inteiro, E o você outro, tem que saber que vai ter dias ponto, bons e dias ruins, não, né? Esse ponto é interessante. Sartre dizia, o inferno são os outros, né? Eu sou perfeito demais e o outro errado demais. E a gente se conhecer é muito rico. O autoconhecimento é o início da cura. Exatamente. Então, é muito comum, assim, chega a mulher, o marido faz isso, aquilo, o que é que eu faço? E o outro é uma coisa terrível, porque a gente mudar, André, é um trabalho hercúleo, você sabe disso. Exatamente. Agora imagine mudar o outro. Mas é impossível, né? Então você a pode moça ser a sentou lá referência. no coisa assim, meu problema é meu marido, ele faz isso, faz aquilo, o que é que eu faço para ele mudar? Eu digo, faz um caruru de promessa, porque não é muito o que fazer. Assim, você mudar. E você mudando, você muda o outro. Disso, exatamente. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ver a gente, né? Ver. A dor e a delícia da gente ser como é. Olha, eu uso muito essa frase, viu? Que bom. Que bom. Tem uma coisinha muito legal. Eu tenho um pouco de receio de avião. Eu não deixo para lugar nenhum, até minha profissão de palestrante, viajo muito, mas eu vou meio tenso, são coisas que eu não gosto. Aí eu estava indo para Tocantins. Era o Tribunal de Justiça, Palmas, e aí meio tenso no avião, e me veio uma pergunta, que eu não sei de onde, um presente que me deram. E a pergunta é assim, professor Garrido, é como se eu me desassociasse naquele momento. Sim. Você gostaria de assistir uma palestra dada por você? Isso e eu achei de uma riqueza, avaliação. Eu falo lá no curso, e isso é de uma riqueza,
Porque é a pergunta da empatia. Exatamente. É a pergunta da ética. Faça com o outro o que você não quer que faça com você, que quer que faça, e não faça o que você não quer que faça. E você se perguntar, será que eu sou uma boa companhia? Isso. Para o meu companheiro, minha você companheira? Traz essa pergunta. Isso eu comecei, traz muita consciência. Olha, eu comecei né? a usar no mundo corporativo assim. Você gostaria de ser atendido por você? Isso, eu já usava também em época de treinamento de venda que eu dava. André, você gostaria, ao ser entrevistada no podcast, que tivesse alguém igual a você, do outro lado? Sim. E nos relacionamentos, é muito rico, porque assim, você gostaria de ter um cônjuge como você? E eu comecei a introduzir nos meus atendimentos. E é muito engraçado, porque tem marido que vem assim, marido ou esposa, né? Chega sendo assim, eu gostaria, tá aí, eu gostaria. Sim. Legal a pessoa ter esse senso crítico. E tem outros que falam assim, Deus me livre. Então, ou seja, a gente se conhecer e a gente vê também das dificuldades que a gente causa, não só do que as pessoas causam na gente. E assim, né, existe uma diferença muito grande entre paixão, até você tocou muito isso, entre paixão e amor, né? Isso. Paixão, de fato, ela é um momento de frisson, é onde tudo é mágico, você viu, mas ela não dura tanto tempo. Ela pode até se transformar depois em amor, mas depende muito da decisão, da escolha, né? Se você de fato, além de outros fatores que eu acho que também é importante, são os objetivos pessoais, valores. Isso. Eu acho que o valor é muito importante quando você inicia uma relação. Princípios, porque quando eu estou iniciando uma relação onde o outro é muito diferente de mim, principalmente na questão valor, porque valor é uma coisa muito importante para o ser humano, já tá ali no início de que algo não vai dar certo no futuro. Muito difícil. Né? Vocês terem valores diferentes, essa relação dá certo. Né? Mas assim, a paixão, no começo ela é cega, ela não mede nada disso. E o valor é algo que de verdade ele vai sendo construído, pode ser construído. Isso aí é a minha pergunta. Então, como em relação a paixão e valor, o que você pode trazer para as pessoas, né, como uma experiência do que você vê no seu consultório, principalmente, mas também do que você pensa sobre isso? Né? Paixão é bolha, né? Uma bolha. É projeção, é bolha. Sim. E paixão, até aconteceu um negócio interessante. Se falava, os estudos, né, que paixão durava 2 anos e tal, hoje está durando 3 meses. Até as paixões encurtaram. E tem gente que ficou viciado em estar apaixonado. Exatamente, porque é um frisson do momento. Ele fica ali, quando a coisa começa a estabilizar, ele já não quer, porque ele não liga para as pessoas, ele liga para... É como se fosse uma adrenalina, ele fica dopaminado e ele se vicia. É um prazer, é um jogo. Exatamente, o jogo da conquista, o jogo da sedução, e aquilo fica sem graça. E estamos vivendo muito isso hoje. Estou vendo muito isso. As pessoas às vezes vêm para mim, olha, ele terminou de gostar, mas não é pessoal com você. Isso. Ele gosta de estar apaixonado, provavelmente ele está viciado em estar apaixonado. Ele precisa trabalhar isso na terapia dele, se estiver, obviamente, fazendo. Então, isso é uma coisa importante. Paixão, eu sempre brinco com meus pacientes, não case nem tenha filho na paixão. Porque não é que vai dar errado, mas pode dar errado, porque é a questão dos princípios e valores. Pode ser um irresponsável afetivo, que por troca de favores sexuais manipula, engana o outro. São coisas que o tempo vai dizer, vai mostrar. Uma coisa muito importante é um ditado assim: se quer conhecer o atual, jante com a ex. Como é que a pessoa trata aquela pessoa? Mas olha, nem sempre é tão bom. Não, eu sei que tem ex que envenena. A pessoa vai falar muito daquilo que ela tem no coração. Não, mas aí o ditado... Das expectativas, eu fico na coisa assim, como também. Você trata quem não é tão interessante para você. Esse que é o ponto, né? Como é que essa pessoa descarta, entre aspas, porque todas as pessoas têm direito de trocar. Antigamente se via um mundo em que as pessoas viviam mal, infelizes, e não separavam por uma questão religiosa, por uma questão da própria sociedade. E a sociedade, é bom que se diga, ela nunca está preocupada se a pessoa está feliz. Essa é a tragédia social. Ela está preocupada se a pessoa está... Né? Ela está preocupada se a pessoa está enquadrada em padrões sociais que ela cria. Então, as pessoas ficavam infelizes por conta dos filhos. Aí os filhos cresciam, tentava dizer, o filho, eu não pedi. E, de fato, o filho não pede. Hoje o conceito é que filhos separados, de pais separados, que se dão bem, civilizados e que estão em outras relações felizes, eles gostam até mais do que aqueles casamentos fracassados.
A questão dos extremos, né? Então, de repente, essa separação que não houve, a primeira crise, por isso que a terapia de casal é bom, porque se fizer a separação, ela não junta nem separa, mas o que fizer faz melhor. Não, e avalia, é o momento de estar avaliando o outro, o comportamento avaliando de si mesmo e do outro, né? E às vezes existe muitas, né, questões que não tem clareza. O outro não comentou, né? Às vezes o ato, falta a linguagem do amor, né? As pessoas realmente falarem que gostam, mostrar que é importante. Então, às vezes, a pessoa precisa só de um pouco ajuste. Pequenos ajustes. Né, continuarem. E assim, nem sempre é possível, porque o cupido ele não é razoável. Ele aparece um grande amor e você não quer perder. Mas o ideal, não force a barra. Você separou, casa com você um pouquinho. Exatamente. Fica um pouco se entendendo, né? Se olhando, se né? for possível, né? Porque às vezes não é que apareceu um amor, às vezes uma carência faz a gente buscar. Isso mesmo. Fica igual aquele porteiro que para sair tem que chegar outro. Eu tive um paciente uma vez que eu dava muita risada, né? Conta o milagre no Diz o Santo e tentava corrigir isso. Que era quase assim, ele via que o relacionamento estava acabando, ele já deixava engatilhado alguém. Outra pessoa. Então, nossa. Acabava de noite e de manhã já tinha menino, isso é igual porteiro de prédio que sai. Mas esse comportamento fala muita coisa. Isso é uma trás, loucura, né? isso é uma loucura, é uma carência. A carência e ele não quer ficar com ele mesmo. Então, não quer ficar com ele, é uma fuga, né? Exatamente, uma fuga enfim. É muito bom quando a gente entende que o grande barato não é juntar, nem separar, nem ficar para sempre, nem deixar de ficar. É você ter uma responsabilidade com as coisas que você faz, né? Importante. Responsabilidade isso é muito com você importante. E com o outro, né? E você saber usar isso de forma adequada. E aí um pouco de racionalidade. Eu acho que quando o amor entra, a gente sai do amor da novela para o amor do supermercado. Então aí Como é que é isso? o amor da novela, é aquele amor hollywoodiano, né? Sim. Então aí tem que entender que aquilo vai passar. Coisas práticas vão vir. Aí você começa a discutir coisas práticas, quem vai pagar o quê, fazer planos juntos, isso é saudável. Aí, deu um salto. Agora já tem uma relação estável, já tem uma relação a dois. Vamos trabalhar isso para usar aquele sentimento que teve e está ali, mas agora a gente trazer um pouco de racionalidade. Com certeza. E aquela frase clássica, né? Que os opostos se atraem. É o que eu falei, não concordo, porque os dispostos se atraem, né? A disposição, né? A vontade que dê certo e o investimento que eu vou fazer. Com certeza. Porque quando a gente investe, tudo cresce. Exatamente. E às vezes, por isso que o valor é tão importante, os valores ali estarem alinhados, porque quando você vê, às vezes a pessoa, de repente, não é nem aquilo de imediatamente, né? Aquela paixão, aquela coisa que te atraiu logo de fato. Mas a convivência e os valores, eles vão costurando. É assim que constrói uma relação, pelo menos para mim, assim que eu penso. Não, claro. Né? Você começa a ver que aquela pessoa, de fato, tem valores interessantes, a índole bacana, a forma que te trata. Então começa, eu acho que é muito isso, os sentimentos eles vão crescendo a partir disso, né? Sentimentos reais. Vai amadurecendo. Relacionamentos realmente reais, eles vão amadurecendo com o tempo. Ninguém fica pronto. Imagina, a gente não fica pronto com agilidade, né? Nem o corpo, nem para emagrecer, nem para estudar, fazendo, né? nem profissionalmente. Imagina no relacionamento. Então eu acho que antes de tudo tem que ter essa consciência. O relacionamento ele é construído. E tem dois valores assim muito bons, duas políticas positivas, que é reciprocidade. Reciprocidade é um valor. É um valor, verdade. Não é fita métrica, assim. Você me deu 10 beijos, eu lhe dei 9. Não é essa coisa ridícula. Mas tem um equilíbrio. Apesar que existem essas cobranças com algumas pessoas. Tem. É o equilíbrio. É o equilíbrio, então, exatamente. Reciprocidade é um valor. E prioridade. Sim. Prioridade não é... Antes de sermos dois, somos unos. Então, é saudável que a gente tenha... às vezes o casal se perdeu e são duas pessoas ali que não tem mais conexão. Às vezes está tão simbiótico que você não sabe quem é quem. Exatamente. Então você manter isso... Você já não se conhece, não conhece o outro, os dois se perdem e pronto. Então a prioridade... Eu tenho no meu livro das Pílulas do Bem Viver, que foi até lá da editora do Jordan, hoje ele está em e-book, mas está saindo físico, né? Esgotou algumas edições, eu estou fazendo uma nova. Então tem um que é assim, 7 remédios, 7 pílulas para o casamento sempre durar. Ótimo. Boa dica. Aí, ó, então, gente, pode falar a dica? Pode. Porque aí e tudo é o autoconhecimento, você vai avaliando. Eu quando eu estou lá no casamento, eu pergunto assim, com a audiência, né? Que ninguém dá muita bola para a audiência, eu dou. Aí fala assim, quem aqui está em casal?
Aí as pessoas levantam a mão, não entendem bem, mas levantam a mão. Eu digo, olha, os noivos são os grandes protagonistas. Mas amanhã eles estarão em casamentos. Então é muito bom você renovar seus votos e quando vai num casamento que você está em casal. E eu vou dar essa dica, os 7 pílulas, que são 4 com a letra A e 3 com a letra P. Aí eles falam assim, aí é engraçado que acaba o casamento, vem aqueles bafuridos assim, qual é o terceiro P? Quer dizer, querendo anotar, eu acho massa isso. Sim, sim. E é engraçado que quando eu estou falando, eles estão assim um pro outro, né? Né? Tipo, olha, tá vendo? Eu falo isso com você, agora o homem está falando ali na frente. E é muito lindo, né? Então, quais são as 7 pílulas? Pronto, Eu tô curioso, 4 com a letra, não, 4 com a letra A, 4 com a letra A, Ju, e 3 com a letra P. Afinidade. Afinidade, com certeza. Concordo. Os gregos falavam, case com quem você gosta de conversar. Isso, Tudo vai esse passar é o grande segredo. e isso vai ficar. E tem um teste. Pega o seu amor, vai para Porto Seguro de carro, não dá carona a ninguém. Se chegar lá e tiver assunto, tá indo bem, né? Então é muito lindo aquela conversa mansa, aquele diálogo gostoso. Resgatar coisas da época do namoro, que ficava horas, naquela época, antigamente, não tão antigamente assim, mas era o telefone, aquelas ligações de horas. Sim, hoje nem ninguém se liga, né? Então vamos cuidar disso, não deixar que essa afinidade de propósito, de objetivos, isso é muito importante. O outro A já foi citado aqui, a admiração. Com certeza, importante. Admiração adulta, entendendo que o outro, no conjunto da obra, me agrada, mas eu vou entender que ele tem a dor e a delícia, né? A frase que você gosta de ser o que é. O terceiro A é muito engraçado, que é a atração. Atração não só de Eros. Sim, sim. Né? Eros, filia e ágape. A atração no sentido de querer estar perto, de querer estar junto. Da pele, né? De estar A ali, saudade de certa forma. é uma coisa boa. Saudade é um pedágio por algo que é bom. Você foi para Praia do Forte, passou um dia lindo, na volta ao pedágio. Então, pedágio é uma coisa boa. Quando a gente não tem pedágio, ou quando não tem saudade, tem alívio. Alívio é péssimo. Aí é ruim. Já sinaliza que você está sufocado. Com certeza. Aí uma moça falou assim, poxa, meu marido fala assim, eu vou passar a semana viajando. Ela, não na frente dele, né? Sim, mas olha, isso aí tá falando muita coisa. Né? Então, o alívio, ele entrega, aliás, em qualquer coisa na vida, eu sempre falo, é muito triste as pessoas que deixam alívio. É muito lindo quando deixa saudade. É verdade. Então, atração nesse sentido. E afinidade e amorosidade. Então, eu falei afinidade, admiração e atração. Exatamente. Amorosidade é o amor ágape, que é o amor mais generoso. O amor ágape, eu sou feliz vendo o outro feliz. Isso. Eu nem gosto muito dessa pessoa que é amiga dela, mas ela gosta, eu já estou gostando. É aquela história, né? Ela gosta, sei lá, de uma determinada... sei lá, lugar, gosta de ir. Eu não gosto muito de praia, mas eu vou acompanhar porque... E ver ele feliz me faz bem. Isso é o desposto que vocês dizem, Olha, né? tem uma historinha, posso contar bem rápida? Pode. Tanto que você continue depois o resto. Não, acho que eu estou fechando agora os Ais. Afinidade, admiração, atração e amorosidade. E amorosidade, falta os 3 P's. O amor ágape, que os gregos falavam, né? Eros, filia e ágape. Eros, a parte de sexual, coração. filia é a amizade e o ágape é a doação, né? Isso. O amor generoso. Amor generoso. Essa história ela é incrível. Quando eu lembro, eu conto em casamento, o pessoal fica assim, olha, pensando. É uma história real. Um paciente me falou que ele e a esposa gostam de torta de limão. Então eles almoçam e jantam pensando na torta de limão. Aí um belo dia, um homem mais guloso, acabou de jantar, foi correndo na geladeira. E tinha um pedaço ínfimo, que aquele acabando, eles tinham que recomprar. Aí a mulher veio atrás, a mulher mais generosa, viu aquele pedacinho pequeno, sabe, meu bem, come aí que tá tudo certo, amanhã a gente recompra. E ele disse assim, não, sabe por que eu vim correndo hoje? Não foi pela torta. Algo caiu mal no jantar e eu vim buscar água tônica, água com gás. Eu não posso comer a torta. Eu falei, bom, já que você não pode, vou fazer o sacrifício. E comeu a torta de limão. Quando ele me contou, ele disse que pena, ele não, foi a mentira do bem. Eu não estava nada com dor de barriga, mas aí tem uma expressão que é baiana, né? Para tirar ela de tempo, sim. Eu inventei essa história, porque eu adoro a torta de limão, mas eu adoro muito mais ver ela comendo. Olha que legal. Olha que coisa linda realmente... e que exemplo simples de amor ágape.
Isso você vai continuar os 4 que os 3 Os 3 P's. Depois Os A's eu fechei fazer uma aqui. outra colocação. Não, os P's. Perdão. Importantíssimo. Casamento é casa de má memória. Não tem como se relacionar sem aprender Vou dizer uma coisa a amar que e perdoar. Até bíblico. Casamento é casa de má memória. De má memória. Jesus dizia, temos que ter má memória. Eu concordo. Então, Não dá pra ficar segue o trazendo jogo, tudo. é algo do dia a dia, porque no dia a dia a gente vai ter desgaste, a gente vai, de alguma forma, fazer algo que o outro não Incompatibilidades goste. vão acontecer, Vai né? ter dia que você não está bem, então conversou sobre aquilo, resolveu, segue o jogo. Exatamente. E usa a má memória, não dá para guardar na poupança e daqui um Pra ano ficar trazendo naquele depois, dia, remoendo. má É memória. como carregar, né, na mochila nas Má costas. memória, né? já esqueci. Isso. Tratei e esqueci. O outro P é um que eu sempre pergunto, de novo na cerimônia, assim, quem tem mais de 20 anos de casado, já que muitos falaram que eram casados, né? Casais, que é paciência. Exatamente por causa do que a gente falou no início. Os relacionamentos acabam, muitas vezes, por falta de paciência. Porque o ritmo é um, o gosto é outro, a inteligência conjugal, a história. Então é preciso ter muita tolerância, é preciso ter muita essa pílula da paciência, tomar várias por Tem dia. que tomar todo dia essa Todo pílula. dia, todo dia. É uso diário, sem moderação. Exatamente, Diferente sem moderação. da farmácia, esses são sem moderação. E o último P é persistência. Tente outra vez. Claro que cada um Exatamente. sabe o seu limite, mas é importante que a gente tenha essa, olha, vamos tentar. Vamos ver, se não der, a gente vai ficar com a consciência tranquila. Com porque certeza. tentamos A tudo. persistência entra principalmente quando você olha a sua história com essa pessoa, Isso, né? isso. Pode Não ser à uma toa. fase, Diferente de uma exatamente. relação abusiva. Né? A Isso, gente está falando de uma isso. relação realmente com seus altos e baixos Não, normais. que alguém pode ter um momento, uma fase Exatamente, ruim. É diferente Entendeu? de alguém, sim, estar passando por uma relação como, né, que a pessoa sai um alívio, não consegue conviver, o outro só Ou coloca o você lá sentimento embaixo. já foi. Aí é terrível, de É. fato. Ou então não assim, dá. ó, veja bem, por isso que cada caso é um caso. Eu tenho um bom relacionamento com você, maravilhoso e tal, aí entrei numa fase ruim. Eu digo, eu ainda temos sentimento. Temos sentimento? Ok, temos sentimento. Tem um histórico bom, boas memórias, temos boas memórias. Então agora vamos ver se a gente trabalha esses pontos, essa fase. Vamos pedir uma ajuda, se não estiver dando Claro. conta. E você trouxe E uma- na hora que disser assim, acabou, poxa, eu tentei tudo. Exatamente. O importante é isso. Você saber ter consciência que você fez seu esforço, você tentou, né? é. E foi de coração isso. É. Você trouxe um ponto super importante que cada relacionamento, eu estou falando por experiência e né, por também já ter atendido pessoas, são seres individuais, antes de tudo, como eu já trouxe antes, né? A questão do autoconhecimento. Mas trazer esse ponto, por quê? A gente precisa de momentos nossos. Não é porque eu estou numa relação que eu tenho que me isolar completamente. Eu, Andréia, isso eu falo já, eu sempre, quando eu começo um relacionamento, eu deixo muito claro que eu realmente tenho essa necessidade. Não é de ficar sozinha, sair sozinha, mas de momentos de mim comigo mesma, assim. Isso. De ter aquela música, aquele momento de estar ali mexendo na minha unha, ou estar lendo um livro sozinha. Isso é maravilhoso, porque você não se perde de você. Não significa porque eu tenho um relacionamento, eu tenho que ficar o tempo inteiro ali atrás dessa pessoa, ela atrás de mim. Então a gente precisa respeitar a individualidade do outro. E respeitar também que às vezes o outro quer ficar sozinho. E que tem uma crise existencial que pode acontecer também. Não é sobre o relacionamento, mas sobre o indivíduo. Né? Então, quando a gente tem esse coração tranquilo, a gente tem a empatia, a gente se coloca no lugar do outro e a gente tem todo esse contexto que você trouxe aí, de todos esses pilares, a gente começa a olhar o outro e respeitar. Que esse momento pode acontecer e tá tudo bem. Porque às vezes não é um relacionamento, é só essa pessoa. Claro. Às vezes ela não tá bem no trabalho, às vezes ela não tá bem com alguma situação com o corpo dela, sei lá, vai saber o quê. Né? São vários motivos. Então, é sim, ter agora sim uma escutativa, entender, perguntar, o que está acontecendo? Está tudo bem? Tem algo que eu possa contribuir? Depende de mim alguma coisa? Então eu estou me colocando à disposição para ser um apoio, né? E não fazer aquele trabalho ao contrário, né? De brigar e já achar que a pessoa não está dando atenção, que não é mais a mesma e etc. Acontece muito isso, né? E você trouxe, poxa, tá sendo incrível, porque você levanta a bola mesmo para eu cruzar. Você está facilitando minha vida. Porque assim, André, na realidade, eu ainda incluo um ponto aí. Às vezes, a raiva é volátil.
Sim. Então você está chateado até com aquele parceiro. E a mulher, ela tem essa inteligência emocional, mais do que o homem em questão de gênero. Não são todos relacionamentos. Então quando ela diz assim, amanhã a gente conversa, ótimo. Os homens na ansiedade, a ansiedade é o inimigo, né? Então fala agora, aí gosta. E não é o momento, a energia não é agora. Eu dou aquela mentorada nos homens e digo, calma, goste disso, porque amanhã ela vai estar menos chateada do que hoje. Ela precisa desse tempo para elaborar, esse tempo em si mesmada. Exatamente. Porque, como eu falei, antes de sermos dois, somos uno. Tem a geometria do amor. O que é a geometria do amor? Eu falei muito rápido. É pena que agora a gente não consegue desenhar, mas como fosse assim, eu estou aqui, o outro está assim. Então já não se tocam. É a pior fase, não há conexão. O casamento já foi e é algo lá que não é mais um casamento. Aí depois você tem um dentro do outro, aquilo que eu falei, que é aquela simbiose que ninguém pode fazer nada só, ninguém pode ter amigo só, então Sim. é um negócio terrível. É um controle, caminho, é o controle. Não é cuidado, é controle. Exatamente, então é um caminho para matar. E você tem uma coisa mais ou menos assim. Que você tem uma área choreada, que é a área dos dois, e cada um tem sua área individual. Tem sua saída, tem seus amigos, tem seu tempo. E quando se encontra é muito lindo. Porque é o momento da gente, então, curtir, de permitir que a saudade surja. E entende? que é muito importante também ter esse momento só, né? Os dois. Muito, porque às vezes tem muito, filho, né? As muito. pessoas constroem família Muito. e nunca sai um momento sozinho. Ó, nunca curte aquele momento na época de namoro. Isso também é saudável. Você falou de filho, assim, ó. Você tem como é que a gente distribui a administração do tempo? Você tem o eu. Então você tem que ter o tempo para o eu. Exatamente, que é o indivíduo, O eu, né? ele é muito engolido por tudo. Então eu fico lá com meus pacientes brigando pelo eu. Digo, eu sou o advogado E a mulher de tem defesa mais esse papel de engolir do seu o eu, né? do Numa seu relação eu. dentro Então de uma você família, com precisa, filhos. porque naquele eu, aquele eu é um momento que é seu. É o tempo seu. É sua academia, sua terapia é seu. Então você precisa desse tempo para vir bem para as relações, para os relacionamentos. Exatamente. Depois você tem um tempo casal. E aí quem tem filhos, eu vejo muito isso. O papel pai e mãe às vezes engole o papel marido e mulher. E aí fica aquela coisa, o menino já vai dormir na cama do casal, Isso, aí o sexo já começa a foi ter, embora. Passei tudo, mas ele é tão bonitinho, tem 2 anos, eu vou no restaurante, vou na boate, vou levar. Então não façam isso, gente. Cria um Vale Night casal. É o momento fica de muito só... nos filhos e esquece o casal, Pega né? um grupo de apoio, não tem uma mãe, não tem uma babá uma profissional, amiga, tem uma né? amiga. E cria, não deixa, é semanal isso, não é uma vez na vida, outra na morte. Não pode deixar morrer isso, né? Não pode perder, porque ali aquela função casal, se você não alimentar, não investir, ela vai ser engolida. E aí vem um momento família, sim, massa. Então eu posso sair, eu tenho 2 filhos, um exemplo, pequenos, eu posso sair os 4, que é massa, ótimo. Eu posso sair o casal, e os filhos vão entender isso, e posso sair só. Não é lindo? Eu fiz tudo e o tempo deu para tudo, com um pouco de gestão do tempo. Com certeza. Falando agora dos momentos, né, que eu disse da relação líquida, né? Com esse crescimento das redes sociais, né, essas informações que chegam cada vez mais. Hoje, você olha na tela, o Instagram, quem tem principalmente, não precisa nem ter Tinder, ter os aplicativos de namoro, que são vários. Esses são informais, ali você né? tem uma prateleira de opções, você vai Isso. escolhendo, né? Isso. Além disso, hoje o Instagram, ele mais ou menos virou um Tinder da vida, Claro. né? Com isso, ele tem atrapalhado, com certeza, muitas relações. Tem que saber administrar, né? As pessoas que têm ali namorado, né? Tem um relacionamento sério, ou casamento. Porque, de fato, você tá ali, vem uma pessoa e, pum, começa a conversar. Vem um tal de um like, né? E aí começa... Eu tô falando porque eu sei o que é isso. Não, claro. Né? A dor e a delícia de ter um Instagram, de estar no Instagram. Mas com o relacionamento não é fácil administrar. Então, assim, vai muitas queixas também. Vai muitas queixas. A gente tem que criar uma proteção, tem que saber dar limites. Exatamente, saber dar limites. E assim, se você está num compromisso, não tem nada a ver com ciúme, não tem coisas patológicas, mas não é isso. Um relacionamento saudável, você tem que entender que existem compromissos.
que precisam ser honrados. Não é quem está de fora que vai honrar isso. É você que vai dar os limites disso. É cada um vê o seu comportamento, a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. À medida que eu decido pelo meu casamento, pelo meu relacionamento, eu tenho que ter uma postura é uma escolha, sobre isso. É uma escolha. Olha, tem uma frase do Paulo Gaudêncio, que é um psiquiatra do Rio que eu gosto muito. Escolheu. Gostou, frustrou. Porque a gente é uma visão adulta, madura. As pessoas não têm isso, então só quer gostar e não quer. Não tem. Toda escolha. Eu escolho estar com alguém, gostei, mas não estou mais solteiro. De repente frustrei algum aspecto. E a gente tem que aprender a dizer não. Mas na balança, eu tenho que. E qual é a escolha boa? A escolha adulta. Eu até me frustro no curto prazo. E vou ter um ganho. Isso. Qual é a escolha da criança? Quando a nossa criança interna está demandando as coisas. Eu tenho um adulto frágil. Eu tenho um prazer de curto prazo. Mas posso ter uma correção de médio e longo prazo. Com certeza. Entendeu? Ou então vazio depois. Isso até serve para alimentação, né? O cara é diabético, apareceu uma torta de chocolate. Ele quer. Mas aí a criança dele, por que você não comeu ainda? Mas se ele tiver um bom adulto, ele diz, eu vou ter uma frustração, porque ele precisa entender o que frustrei. É necessário naquele momento mas dizer não, se a frustrar. Custo de um ganho muito grande. Exatamente, que é a saúde dele. Então, eu escolho ter você. É um relacionamento bacana, a gente está super bem. Por que eu vou colocar esse risco? Por coisas que não têm a mínima importância. Entende? Então, essa maturidade... É por isso que eu digo, o amor, ele traz essa necessidade. Não a paixão, mas o amor traz essa necessidade. Com certeza. E é aquela história, né? O comportamento, ele é muito importante de ser observado. Porque hoje não só a rede social, qualquer ambiente para relacionamento, ele a gente o tempo inteiro, o homem, a mulher, né? As relações em si, existem os testes da vida, né? Existem situações. E tá tudo bem, faz parte. Né? Eu não vou vou tampar os meus olhos e... Isso. Não. Eu só tenho que ter consciência do meu comportamento, o que eu quero de fato, né? Agora, assim, muita coisa pode ser evitada. Por exemplo, carona. Eu estou no trabalho e, de repente, eu começo a dar carona para uma certa pessoa. Isso. Ali é uma porta. Pode não ser nada no início, mas é uma porta para uma intimidade, né? Uma amizade ou algo que vai acontecer. Isso. Que com o tempo vai virar uma outra coisa. Então, assim, prestar atenção em pequenas coisas, né? Não, porque assim, se eu estou solteiro, pronto, se eu estou solteiro, tá tudo bem. Se eu assumo um compromisso, se eu assumo um compromisso, eu tenho que entender que eu tenho que tomar determinados cuidados. E eu preciso ter bom senso. Eu acho que bom senso é uma coisa importante. Porque nenhum lugar vai ter todas as regras definidas, né? Então, não, você que vai dizer suas próprias regras, é você que vai dizer, né? O bom senso. E tempe daquela boa coisa. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Exatamente isso. Pronto. Eu gostaria que a minha mulher, o meu marido, faz esse minha companheira fizesse isso. Então, acho que isso é muito lindo, né? É aquela história de orar e vigiar. Está o tempo inteiro observando. Teme a ti mesmo, teme a ti mesmo. Outra coisa que eu vejo muito, que existem testes realmente assim, hoje as pessoas estão mais provocativas, elas não estão com bom senso, tô falando do outro que está ali, vamos supor, você está com um relacionamento, a pessoa sabe que você tem um relacionamento, mas às vezes ela quer provocar. É como se quisesse meio que estragar a vida da outra pessoa. E ainda tem duas coisas. E aí começa a te testar, né? Tanto o homem quanto a mulher passa por isso. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, é de Freud, né? Que é o pensamento comparativo. O pensamento comparativo é uma tragédia. Porque quando eu me comparo a alguém, eu estou achando que o outro é melhor. E a máscara social do outro é mais poderosa que a minha. Sim. Outra coisa eu preciso lhe dizer isso. A coisa mais invejada foi feita uma pesquisa. Sabe o que é que ganhou? Não é riqueza, não é nada. É um casamento feliz. É um casamento feliz, sim. E a pessoa não sabe lidar com isso. Porque aí vem inveja. Inveja. Zueni Ventura, que fez o livro Inveja, o Mal Secreto. Isso, o Mal Secreto. Então o que é inveja? O outro tem aquilo que eu não tenho e não sou. Mas às vezes é na minha fantasia. Às vezes eu estou invejando alguém, numa sociedade egóica, que tem uns... Aí, olha o carro dessa pessoa, a roupa dessa pessoa, não sei o quê. Eu queria ser ele. Essa pessoa pode estar com uma tragédia pessoal que você não ficaria. Então, às vezes, acontece isso. A gente provocar inconscientemente. Armando Oliveira foi um grande cronista de rádio. Ele dizia assim, a miséria dos outros nos conforta.
Poxa. Então eu vou criar uma situação. É uma triste porque frase eu estou real. incomodado. Eu estou incomodado com algo que eu estou vendo e que eu nem sei se é real. Isso, e nem sei se é bom, Nem sei se é bom. Porque parece de repente ser eu bom estou pro outro, invejando logo algo desejo. que é o aparente. É. Mas como a sociedade ela está hedonista, a sociedade ela me está desculpe, doente consumista, também, né? doente. Consumo excessivo de drogas. Sim. É do prazer lícitas, imediato, né? ilícitas. Que a gente estava falando. E aí não vai nenhum comentário religioso nem moralista. Uma sociedade que ela está instantânea, tudo tem que ser para ontem. Isso mesmo. Não há um tempo de investimento. Uma sociedade que está, como eu falei, do hedonismo, que é o prazer pelo prazer, com baixíssimo nível de espiritualidade. Exatamente. E é importante, não estou falando de religião, mas a espiritualidade sim. é importante para o casal. Eu ia tocar nesse assunto também. É muito importante. Então a gente vê que a gente tem que se proteger disso, a gente tem que se blindar. O casal tem que criar uma blindagem com essas Isso é coisas. importantíssimo que você trouxe. Realmente a blindagem ela tem que ser de várias formas. De várias formas. A questão espiritual, de fato, os casamentos e os relacionamentos, não só casamento, felizes, que dão certo, eles têm sim uma parte que tem a ver com a questão religiosa. Uma crença, tem. uma frequência. A conexão com o divino, né? Exatamente. Os dois estão conectados com o objetivo. Isso, assim, fortalece pelo menos muito. É o meu ambiente o que eu vejo, né? Porque fortalece. Eu acho que o Fortalece valor dá mais força para o valor, porque também tem princípios e valores. Você sabe que foi feita uma pesquisa que com crianças até 7 anos que os pais levavam para algum templo, seja qual for, Sim, e que elas se independente de qual tornaram seja a pessoas religião. acima da média Sim, em termos de valores. Com certeza. Eu fui, Aí minha avó, ela me levava sempre na igreja. É uma coisa impressionante isso. Com certeza. E hoje eu sinto falta desse movimento. Tanto falando do mundo, né, das crianças, quanto também o de uma remédio forma mais geral. vendido no Brasil, Rivotril. É verdade. Até rimou, né? Então, por quê? Porque se você não tem espiritualidade, você vai ter que pegar alguma coisa, você vai ter que usar um Rivotril. Não que você não precise, o Rivotril bem medicado, bem administrado, é fantástico, é um remédio fantástico, mas tomado de forma recreativa, do jeito que é tomado, muitas vezes comprado na internet, Deus sabe aonde, sem nenhuma orientação médica. Então, a espiritualidade, eu sou fã. Eu sempre falo assim, Freud ele deu uma cisão entre a psicologia e a religião, porque ele era ateu e tudo, e é coisa de 200 anos atrás. Então, eu reformo o Freud, a minha maneira, que eu digo assim, o casal tem que ter um templo. A pessoa tem que ter um templo. Agora, cada um vai escolher o que é que quer conectar. Sim, mas a conexão do divino é uma blindagem maravilhosa que está à nossa disposição e que a gente pode usar ou não. Com certeza. E não necessariamente você precisa ir para um templo, não sei, né? Criar se um templo, né? Eu Criar um sempre templo, isso. criar um templo. Eu ia falar, né? Você mesmo, né? Claro que é interessante Criar quando um você templo. frequenta o ambiente, com o ambiente, a egrégora, né? Todo o ambiente ele contagia. Eu Ele traz força. Aí eu falo, mas individualmente a gente tem que ter esse momento também. eu, por exemplo, tem um lugar aqui em Salvador que chama Santuário de Mãe Rainha. Ah, é lindo. Eu adoro Eu adoro ir lá fazer até oração. quando não tem missa. Nada contra a Sim, missa. sim, porque eu eu também acho vou que aquilo tem sozinho. uma energia, tem uma capelinha ali. Que é linda. Que eu fico ali, eu vou para agradecer, vou para pedir. Aí não tem missa, não tem nada. Aí desse assim, tem a freira, né? A casa das freiras, aí compra um terço. Eu sou doido por terço. Aí compra um terço. Então aquilo ali, para mim, é um templo. Não precisa ter uma atividade no templo, mas... Não, e já é comprovado também a questão da oração, desse momento de divino, né? De você estar conectado. Essa conexão. Ele também trabalha a questão do estado de contentamento, né? A tal felicidade que a gente deseja, isso traz também. É como se fosse uma descarga energética boa, de paz, de você se sentir bem. De a oração, plenitude, né? vibracionalmente também falando, ela também ajuda muito. E se você me perguntasse assim, uma coisa para definir casamento, ia dar um trabalho danado, mas eu diria a você, sem medo de errar, casamento é paz. É paz? É paz. Olha que não é bem isso que as pessoas devem achar, mas um bom casamento é paz. Né? É paz. Sim, sim. É você estar em paz. É. Aquela casa sua ser um Além bunker, disso, eu acho bunker. que é a parceria, né? A coisa Mas do a parceria companheirismo que leva a paz. Que leva a paz, porque você só vai ter... Você não está em guerra. A falta da parceria entra uma competição. Entra um ringue, vira ringue.
Uma coisa que você trouxe, que há muito tempo atrás, um amigo meu, a gente conversando, ele era uma pessoa com muita sabedoria, ele falava, Andréia, quando você... Eu estava solteira na época, na agonia, né, de uma relação que eu tinha terminado, que não foi muito boa, ele disse, sempre procure um parceiro, quer dizer, espere um parceiro, né, não procurar no sentido de buscar, mas de estar pronta para me relacionar, queira alguém que que você goste de conversar. Porque Afinidade. a atração, a paixão é a tal da afinidade. Ela pode passar com o tempo, né? O amor, ele pode crescer. Existem trocas aí que vão acontecer. Mas a base para você manter essa relação, ter essa paciência, é vocês ali, ó, terem essa afinidade. Um gostar da companhia do outro, mas sem fazer nada. Não precisa de um elemento. Eu não preciso de um social, eu não preciso de uma tela. Os dois juntos estão ali, já se basta. Você pode estar comendo um Isso cachorro é um grande segredo. quente. Para mim é a cereja do bolo. Você está comendo um cachorro quente na pracinha, E tá tudo bem, R$5. E você pode estar naquele... no glamour, né? No navio lá do cruzeiro e tá exatamente isso. Porque é assim, André, esse seu amigo realmente é um sábio. Porque o amor, ele começa no diálogo e ele acaba na falta do diálogo. É bem isso. Nossa, olha só essa frase. Então, quando você vê em restaurante os casais que estão cada um no seu mundo interno, cumprindo burocraticamente aquele papel ali que eles saíram num restaurante bacana e estão jantando, mas você vê que estão rezando para ir embora logo. Não tem mais nada, então já foi. E é incrível como então, essa a falta base... do diálogo, ele expõe e ele torna algo que fica insuportável. Aí entra o alívio. Você está tudo interligado aí, né? E assim, né, como eu trouxe no começo da minha fala, a necessidade humana que a gente tem de se relacionar, né? E tem um ponto super importante. Quando a gente tem um relacionamento em paz, claro, primeiro o nosso relacionamento com a gente mesmo, mas com o outro também, as coisas fluem. Porque essa paz que a gente traz, ela vai estar também interferindo em tudo na nossa vida. Nossa relação com o outro, né, a parte externa, no meu trabalho, a minha criatividade. Realmente, isso é muito importante. Você está no fluxo. Imagina você estar vivendo um relacionamento infernal. Como é que você vai ter paz para produzir, para ser produtivo, para ganhar dinheiro, para lidar com o filho? Você acaba também botando essa carga ruim negativa para o filho, né? São três amores, Andréa, que são a base de um relacionamento. O alto amor nos livra de relacionamento abusivo. Isso, com certeza. Então, toda vez que eu coloco você escolhe melhor. O circuito divino, eu me amo e eu te amo. Toda vez que você inverte, você quebra a cara. Então, eu preciso me amar para amar bem o outro. Então, o alto amor, ele é a base. O amor próprio, né? Depois vem o amor pelo outro, que é o sentimento. E tem um terceiro amor aí nesse triunvirato, que é o amor pela relação. Pela relação. Então, às vezes, a relação, eu tenho até amor pelo outro e tudo, mas é uma relação chata, é tóxica, é chata. É isso. Então, o amor pela relação, fala o quê? Qualidade conjugal. É gostoso, eu fico sonhando chegar em casa, é uma coisa boa. Tem paz, aí é a história da paz. A gente não está na competição, a gente está na cooperação. Com certeza. E tem tá prazer de estar contribuindo ali, tanto contribuindo quanto trocando. Ouvindo do outro, né? Como é que foi o dia, o que essa pessoa conquistou. Isso é maravilhoso. Isso é uma relação mais rica. Corre pro abraço, existe, corre pro beijo e compra o sal grosso lá para proteger. Bem isso. É isso da que inveja. as pessoas Bota invejam. na porta a caixinha, o negocinho de sal grosso. Tem um filme... Eu queria indicar, assim, que é muito lindo, tá recente aí na Netflix, que chama assim, A Lista da Minha Vida. Interessante, A Lista da Minha Vida. Um filme lindo. E tem uma hora lá que alguém fala assim, um teste do amor verdadeiro. E como eu sempre falei isso em consultório, eu digo, Hollywood me copiou e não sabe que eu existo. Porque, claro, as ideias estão todas aí, né? Que são 4 coisas. A gente pode falar? Pode. É A Lista da Minha Vida? A Lista da Minha Vida. Pronto, ótimo. Adoro o filme. Ele tá aí no para assistir, né? Em casal, com a pipoquinha e tudo. E o teste do amor verdadeiro. Sim. Então, qual é o teste do amor verdadeiro? Existe o sentimento, né? Eu posso falar tudo que eu quero para essa pessoa, eu tenho baixo filtro. Aí eu estou falando de confiança. Sim. Não é só a confiança da fidelidade, né? É de abertura.
Eu não tenho... Se eu falar isso, o cara vai usar futuramente contra mim. É isso. Porque o inimigo do amor é o poder. Uhum. Toda vez que um quer impor o poder ao outro, o amor sai correndo. É verdade. O amor é aquela plantinha sensível. Qualquer coisa ele corre. É. Então, eu posso falar tudo com essa pessoa. O terceiro, eu posso ser quem eu sou na frente dessa pessoa. Entende? A gente vê pessoas que são incríveis. Quando o parceiro chega, ela se transforma. Então, até que ponto eu não posso ser eu? Quando eu falo assim que a casa da gente tem que ser nosso bunker, que tem que ser negócio que eu tiro a máscara social e ufa. Com certeza, a sua casa tem que ser eu tô isso. em casa. E Imagina a quarta, se dentro de casa você não pode ser você mesmo, e né? a quarta, sim, quem quer, obviamente, né? É uma boa ideia essa pessoa ser os pais de meus filhos, o pai de meus filhos, a mãe de meus filhos, que é o amor maior, né? Que é os filhos. Então, esse teste eu achei incrível, achei fácil da gente identificar. Porque o amor, ele fala muito com essa simplicidade. São coisas muito simples, mas muito poderosas. Mas muito, exatamente, muito poderosas. E que trazem vínculos verdadeiros. É. E assim, hoje, nos momentos atuais, está tão difícil, né, ter relações duradouras. É. E essas relações duradouras realmente é pelo contexto dessa intolerância ou é o contexto da multiplicação de oportunidades que existe? Eu acho que é um somatório de tudo, né? Então, intolerância à falta de paciência. A querer botar o cianureto na banana, né? Para a coisa amadurecer muito rápido. Ele precisa de um tempo para maturar, né? A maturidade, ela vem com a resolução de coisas, de desafios. Aristóteles, você que gosta de filosofia, então ele dizia o seguinte: o grande barato da vida não é só viver, é conviver. Exatamente. O porradão da vida é conviver. Tanto é que eu posso falar do meu Encontros da Cultura. Sim, por favor. Que eu criei com Sádia em 2011. Sádia faleceu em 2018, já fizemos 140 encontros. E agora esse próximo encontro, que é 4 de agosto, tem esse tema: conviver, nosso maior desafio. Então vão lá 3. Nossa, interessante mesmo. São palestras divertidas, é um encontro louco, tem música, tem dança, tem conversa, tem terapia, tem ação social, de arrecadou 20 toneladas de alimento, que é um projeto bacana. social. Sim. Tudo é arrecadado, aí vamos ter lá Edgar Benrusen, vamos ter lá Antônio Pedreira, Bel Soares, psiquiatras, psicólogos, falando disso. Vamos ter Keller Rego trazendo lá um coral com a turma, né, um maestro. Então, tudo isso para dizer o seguinte: a gente tem que aprender, a gente tem uma ideia, aí volta o que eu falei no início, uma ideia infantil de que o amor é isso mesmo, ou tem ou não tem, não. O amor é um ato de vontade, é um ato de investimento, é um ato de plantação. Olha, vamos ver esse filme junto. Parar de romantizar o amor e ver de uma forma real. Real. Né? Que existem esses pilares, são pilares importantes, né? Pra gente... A autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E falar nisso, a gente também tem que aprender que dentro desses pilares existe uma coisa também que é super importante, que é como se comunica esse amor e como o outro gosta também porque assim, às vezes a gente tem essa divergência, não tem essa facilidade nem de entender como o outro quer ser amado, no sentido de como é que eu posso representar o amor para aquela pessoa? São a linguagem de amor. Porque é a linguagem do amor. Porque eu acredito que você deve ouvir muito isso. Porque eu gosto disso. E a pessoa fala, mas eu agrado tanto ela. Faço tanto. E na verdade não está tendo uma compatibilidade por não conhecer as 5 linguagens do amor, né? O livro As 5 Linguagens do Amor eu adaptei para o ABCDE do amor. ABC. Mas deu crédito lá do cara. Tá no meu card, deu crédito. Como é que ficou? Vamos falar das 5 linguagens do amor. Vamos fazer as 5 linguagens adaptado para o professor Garrido ousadamente. Vamos lá. O A é ato de serviço. Então, é você poder compartilhar também tudo na vida. Então, lava o prato, outro enxuga. Isso. Um faz uma coisa, outro faz outra. Você tem porque aquela parceria. Porque para o outro... Vamos falar as 5 primeiro? Como é que é o livro? O livro é ato de serviço. Ato de serviço. Pronto. Então, eu copiei, ato de serviço. Significa que o amor, na verdade, só para as pessoas entenderem, as 5 linguagens do amor é como o outro percebe, quer ser percebido em relação ao amor, né? Então, tem pessoas que querem, através do serviço, né, que você faça algo para ela, significa
que você está falando de amor. Né? Então, quando você me serve, nossa, isso me mostra amor. Às vezes não é o eu te amo, é o ato. É o ato. Né? Esse é o primeiro ato que você adaptou. Que ela tá com fome. Isso, aquela comidinha aquele que remedinho você leva. na cama que ela tá com dor de cabeça. Exatamente. Aí você traz, vai lhe servir o ato de servir. Aí a água... tudo e tem pessoas que têm essa, né? Tem. São servidores. Exatamente. Excelente isso. O B é bilhetinho, mimo e presente não caro. Aí é a parte de você apresentar amor pelos presentes, mostrando... Não, coisas simples. Sim, coisas simples. Isso, o ato, né? De estar ali. Assim, por exemplo, eu lembrei de você. É um acarajé. Sim. Ela gosta de acarajé, trouxe um acarajé. O docinho, é um chocolate que você lembrou e você presenteou. Tem uma história linda. Contado em consultório, assim, que o cara viajou e a mulher fez um bilhetinho. E aí ele vindo lá, a mala aberta, botando coisa, ela jogou o bilhete dentro da mala. Tipo assim, te amo, quando você vê esse bilhete, eu vou estar com saudade e tal. Aí ele fechou a mala, não viu. Aí ele disse, parece que foi uma coisa de Deus. Foi uma viagem horrível, briguei no aeroporto, confusão, cheguei no hotel, não tinha o quarto, não sei o quê. Quando meia-noite que eu vou abrir a mala, tá lá o bilhetinho. Olha que legal. Então, custo zero. Não tem, por isso que eu falo, não é o dinheiro. É um ato que, assim, é um perfume. É um carinho. É um carinho que, nossa, isso faz tão bem. Em forma de um bilhetinho, um mimo ou um presente não caro. Essa coisa do presente não caro é assim, a moça falou no consultório. Conta o milagre não diz o santo, né? Ela diz assim, que o marido trabalhava 20 horas, dava pouquíssima atenção a ela, mas ficou muito rico. E ele um dia chegou no Natal e disse, olha, eu tô rico, trabalho muito, minha prioridade, trabalho, e agora eu vou lhe compensar. E eu quero lhe dar um presente. Essa chega a doer um pouco, nem sei se eu devo dizer aqui. Vou lhe dar um presente, vou lhe compensar. Aí ela disse, tá bom. Aí ele tirou o cartão de crédito American Express Platinum, que não tem limite, aquele cheque, na época tinha cheque, Citibank, e aí bateu lá e disse, pede qualquer coisa que eu lhe dou. Ele pensou o quê? Vai vir um pedido de um carro, que nada contra você dar essas coisas, né? De um carro, de uma joia, de sei lá o quê. E ela chega para ele e diz assim, meu marido, eu quero um marido. Nossa. Gente, meu marido, eu quero um marido. Eu quero um marido. Meu pai, eu quero meu pai. Minha mãe, eu quero meu filho, eu quero um filho. A sua presença. Eu quero um filho. Isso. E aí serve pra gente ficar atento, não há nada contra dar as coisas. Mas tem um ponto importante, termine seu raciocínio. Não, eu ia só complementar com a história. A moça chegou no meu consultório chorando muito. 50 minutos de consulta, chorou 40. É uma história muito linda e curta. Ela aí, no final, ela se acalmou e tal. Eu digo, o que é que tá vendo? Ela disse, eu falhei, eu sou um fracassada, entrou no vitimismo. Eu prometi a meu pai que ia dar uma TV, dessas TV porradão que tem hoje, Marte, não sei o quê, não sei quantas polegadas. E eu falei, na missão, a vida da gente, cartão estourado, dívida, não sei o quê, e eu não vou dar, eu vou falhar. No Natal eu não vou dar a TV. Isso foi no Natal de 2023, porque eu vou dizer até porque eu estou marcando um ano. E aí eu sou uma fracassada. Eu aí disse assim, mas tudo bem, eu entendo sua frustração, mas que tal você dar um presente imaterial? Ela disse, presente imaterial, me explique melhor. Eu expliquei, ela disse, então já sei. Eu tenho um dia de serviço, no serviço, a gente chama um emprego assim, né? Eu tenho um dia no serviço e vou pedir a meu chefe e vou passar o dia com meu pai, que é um viúvo, que mora na caixa d'água, não sei o quê. Aí, eu que falei, ela deu ideia, mas eu que falei, sem o celular. Porque o celular é o trunque que faz a pessoa estar ali e não está, né? Exatamente. Aí, depois me conta. Ela foi e tal, quando chegou, semana seguinte, ela voltou e disse, olha, aconteceu o encontro. E como foi? Aí ela disse, eu fui tomar um café na padaria com meu pai. Ele louco de alegria, aquele pão com ovo, aquela padaria, o café da padaria de bairro, que é a coisa mais maravilhosa. Depois dei uma caminhada, tomei um Uber, dei uma caminhada na praia, na orla, né, ali da Barra. Aí fui no shopping, almocei no Quilo, fui pro cinema, disse que ele parecia pinto no lixo, assim, com aquela pipocona. Tinha 40 anos que meu pai não ia no cinema. Feliz, né? Cinema segunda tarde. E aí, quando eu voltei, eu disse a meu pai, meu pai, eu lhe dei esse dia, tive essa ideia, meu psicoterapeuta me deu a ideia,
porque eu fracassei na missão, eu não vou te dar a TV. E ele deu essa ideia de um presente imaterial. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, minha filha, graças a Deus você não teve dinheiro, porque eu estava sonhando com um dia desse com você. Gente, que legal. Sério, por que eu falei? Tempos de valor isso. Em 2024, ela deu a TV. Sim. Então não é a TV errado, Exatamente. não é se você tem posse dar um presente, é lindo, é joia. Mas não é a TV. Entende? A gente não pode fazer com que aquelas coisas tirem de foco de coisas que a pessoa também precisa e quer. Com certeza. Às vezes, falando da linguagem de amor, como a gente está falando, porque assim, existe a forma da pessoa receber e a da pessoa doar. Às vezes ela acha que o que ele precisava, em termos de amor, era a TV. Era mostrar que a filha se preocupava em dar um bom presente. E, na verdade, o que ele queria era receber o tempo de valor, que é outra linguagem do amor. Então, às vezes, o a gente tempo de valor. Porque Exatamente. cada um... Então, eu, por exemplo, posso ter uma forma de linguagem de amor pra mim, pra você comunicar amor pra mim. Pode ser eu te amo. Mas pra você pode ser serviço. Isso. E eu falar eu te amo pra você não é tão quanto legal, pesado, mas não é tão forte quanto eu servir você. Ó, eu chamei Isso tempo de acontece com valor as o D, crianças viu? também, No né, meu com nossos ABCDE, eu chamei o D, que é dedicação de qualidade de tempo. Isso que é Porque o que quantidade é o de tempo Aham. ninguém tem mais. Exatamente. Vamos ser sinceros. A luta Qualidade da de sobrevivência- tempo é complicado. Qualidade de tempo. O C é carinho não sexual. Sim. Que não é o carinho para transar, nada contra. Mas é o carinho que você tem essa troca física. É o cafuné, é o Sim, abraço. sim. Passa no corredor, abraça, É brinca. aquela troca, né? Aquela troca de- física, Sim. inclusive. Né? Que é o toque físico. E o E, elogio e reforço positivo. E reforço Que positivo, faz muito bom. mágicas o elogio. O reforço positivo é mágico. Na hora que você fala, que você dá o reforço positivo, isso produz resultados extraordinários. Com certeza. Faz Com uma grande filho, diferença. com marido, com mulher, com tudo. Entende? Eu estava em feira, dando uma palestra, a moça era pais e mestres. Eu tenho uma fórmula para criar filho, né, que é o DRAW. Dedicação de qualidade de tempo, reforço positivo, alinhamento pai e mãe ainda que separados e limites. E limites, com certeza, tem que ter. Aí eu estava lá explicando a eles, aí uma moça levantou e disse assim, meu filho, olha que exemplo incrível. Eu jantar lá e tal, e o filho adolescente, segundo ela, meio preguiçoso, o adolescente hoje não quer ajudar muito, levantou e foi lavar os pratos, lavar a louça. E ela disse, não tenho dinheiro para emprestar. Aí ela Na hora que ele fez esse na hora que ele ato, fez ela esse falou ato, é uma isso. brincadeira idiota. Isso Sim, acontece muito. Ó, sim. como se fosse, tá Sim, interessado sim. em alguma coisa e tal. Aham. Aí ela disse, eu digo, ai mãe, não se culpe, tudo é aprendizado que você falou. Claro. Mas você perdeu o gol, mãe. Não perca outros gols. Não perca outro. Exatamente. Porque ali caberia assim, sempre aquela regra, expor em particular, elogio em público. Família, adorei o que ele fez, meu filho, sua mãe ficou feliz. Porque, gente, o reforço positivo, ele faz mágica. Então, a pessoa quer no outro dia fazer a mais validação, coisas sem para receber. dúvida, sem Ela dúvida. rotulou ele. Ainda que fosse isso. Ainda E que ainda fosse que isso. fosse, é verdade. Ela reforçou. Aí é um reforço negativo. É. A um comportamento que ela já E isso existe. serve também para o relacionamento. Serve O muito, que acontece muito, muitas muito, vezes, muito. né? Os relacionamentos, inclusive, que viram essas ironias, que soltam aqueles veneninhos, isso é a pior coisa que tem. É a Vai falta da minando inteligência cada vez conjugal. mais, Pronto, exatamente. é a falta da inteligência Como é que conjugal. consegue ter um relacionamento bom, bacana, leve, se o tempo inteiro está tendo alfinetadas, né? Uma tira troca no de pé. crítica o tempo inteiro. Olha, É tem complicado. 3 tias, as irmãs cajazeiras do casamento, que a gente tem que botar fora de casa a vassourada, que é as irmãs Pirracinha, Vingancinha e Picuinha. Exatamente. Bota essas tias a vassourada para fora de gente? casa, Não pode porque ter elas isso. vão destruir seu casamento, é o que eu estou dizendo. Não Bem brinca, isso. não. Agora, em relação às conversas difíceis, né? De fato, tem momentos ali que tem que ter a conversa. Tem que ter a Tem que conversa. se chamar Tem que para ter a conversar. conversa. É. Porque não tem como fingir que algo não aconteceu, né? Levar uma etapa. Claro, tem que ver que não precisa ser tão longa, né? Porque tem gente que traz aquilo de uma Não, forma tem muito uma- pesada. tem Mas, uma- de fato, as de conversas difíceis também são Fazem importantes parte. na relação, né? Fazem parte. Olha, eu tenho um negócio também com 3 e 7. Aí eu botei lá no meu Instagram. 7 dicas para sair da pista.
Sim. Voltar a um relacionamento. 7 dicas para continuar num relacionamento a 2. E eu criei esse negócio, que são as 7 dicas para fazer uma boa DR. Porque a gente precisa desse momento. Agora a gente tem que se blindar. Por exemplo, DR com fome é péssimo. Sim, com raiva. Com raiva é péssimo. Sim. Na hora de dormir, gente, aí eu posso falar que é da neuropsicologia, a minha área. Quando a gente vai dormir, essa dica para os casais vai ser jóia. Quando a gente vai dormir, aquele momento ali, o subconsciente está aberto. Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ali é um momento de elogio, de carinho, não só da parte sexual. Você tem que se carregar ali no outro, de chamego, de carinho sexual ou não sexual. Evitar a todo custo falar de dívida na hora de dormir. Fatura de cartão de crédito, nem pensar. É algo que o casal precisa conversar, mas não é ali. Vocês não podem macular aquele ninho de amor de vocês. Exatamente. Eu contei isso num casamento, foi muito engraçado. Aí, eu divulgado lá meu Instagram e tudo, aí a pessoa mandou no direct contando. Eu disse, vocês me deram um presente, que ele deitou com a esposa e ele lembrou que no dia seguinte vencia a conta de luz. E eles trabalham, um no polo, outro aqui, não se vêem. Aí ele tinha que resolver aquela conta ali, quem ia pagar, quem não ia. Aí ele falou assim, poxa, mas o professor falou que não podia macular. Aí ele, no ninho de amor, ele disse assim, esposa, vamos ali no sofá da sala? Ela disse, você tá doido, menina? A gente aqui gostoso, já com a ligada, cobertinha. É importante. Ela ficou até preocupada, que diabo é isso, né? Quando chegou no sofá da sala, ele disse, é a conta de luz que eu quero tratar com você. Saiu do ninho do amor, mas... Saiu do ninho. E ela gostou. Por que que ela gostou? Porque aí é um ato de cuidado e de investimento. E outra coisa, ele aprendeu. Ele aprendeu. Ficou, né? Aquilo que ela informou, valeu para ele, né? A preguiça de agradar, que é tão forte no início, quando ela vira preguiça de agradar, é terrível. É verdade. A moça me falou assim, meu companheiro, quando me conheceu, pediu um sanduíche na lua, ele ia buscar, não sei que diabo veio. Hoje eu peço aqui na geladeira um negócio, ele disse que não. A gentileza... Então você também não pode deixar. Não pode deixar. Gentileza é um valor. É um valor extraordinário para manter a relação bem. Entende? Isso mesmo, professor. Então, você vê quantas coisas tem de sabedoria, que não é só um ato de amor, é um ato de... E a DR faz parte, você conversar, tomando todos esses cuidados. Conversas difíceis é importante, agora tem que ter essas preocupações. E alinhou, né? Aí é coisa do má memória. Alinhou, resolveu... Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Não fica trazendo depois, remoendo aquela conversa. Segue o jogo. Maravilha. Professor, estamos chegando ao final do programa. Que rapidez, né? Pois Foi falar massa. de relacionamento demanda realmente um bate-papo como esse. A continuidade, bloco Mas 2. haverá continuidade, exato. Sim. Vamos marcar novamente, porque sempre é válido. E para a gente finalizar, eu queria saber, do seu ponto de vista, o que é ter uma vida em equilíbrio, principalmente falando de relacionamento, né? E assim, eu reforço o que eu disse no início. Aqui, esse tipo de programa como o seu, de podcast como o seu, é um divã coletivo. Quantas pessoas não têm acesso a uma terapia? Sim, num país que é tão difícil, né? Então, elas têm que se apropriar disso. Então, é um trabalho social, uma missão que você tem, que seus amigos aqui, que talvez não tenha consciência do bem. Eu sempre penso assim para o meu trabalho, pagar boleto e fazer o bem. Então tem um bem aqui que é feito. E isso é muito nobre. Isso é muito nobre, isso é muito lindo. O que eu diria é o seguinte, um bom casamento, você perguntou assim, eu preciso ter qualidade conjugal, mas eu também não posso matar o meu eu. Então essa talvez seja a grande sabedoria. Eu não preciso sacrificar o meu eu. Se eu vou sacrificar o meu eu, já não tem uma coisa que está muito legal. Então eu preciso entender de que antes de sermos dois, somos uno. E eu preciso estar bem comigo, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar para que eu possa dar o melhor e receber o melhor. Aceitar isso, aceitar que eu mereço. E relacionamento não é sorte. Um bom relacionamento é investimento, é plantação e é inteligência conjugal. Entendendo o outro e sendo entendido pelo outro. Maravilha.
É isso mesmo, olha, gratidão. Como as pessoas te acham? Deixa seu contato. Pronto. Tem meu Instagram, Prof. Garrido, da parte de psicoterapia e de palestra. Tem um Instagram Celebrante Professor Garrido, dessa atividade de realizar casamentos, com humor e amor, né? E no meu Instagram, Prof. Garrido, tem meu WhatsApp, que é a coisa mais divulgada, está lá aberto. E eu mesmo que mexo, não é ninguém. Então pode mandar zap, pode conversar. Eu com meus pacientes sou conhecido como terapeuta VitalMed, que eles falam comigo por áudio qualquer hora, né? Ótimo, super acessível, acessível, né? Eu adoro, eu acho que não pode ter horários para determinadas coisas, entendeu? Poxa, professor, que pena que chegamos no final. Foi lindo. Muito bom falar com você, foi super fluido, super cheio de informação. Vamos para uma próxima aí, tá? Bora sim. E, gente, vou ter que me despedir, vou ficar por aqui, mas olha, esse merece um like, hein? Merece uma curtida. Eu quero que também você compartilhe com outras pessoas. Falar de relacionamento é importante, porque a gente precisa aprender a se relacionar. É uma necessidade humana, mas é uma necessidade humana também a gente ter autoconhecimento, a gente aprender a valorizar o outro. Então a gente precisa de um comportamento aí que depende da gente. E agora depende de você ver esse podcast, passar pro seu parceiro, pra sua parceira também. Então, espero você no próximo episódio, hein? Grande beijo! O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.